queridos irmãos, o tema desta noite, o reino milenar de Cristo e o grande trono branco. A escatologia propriamente dita começa com o arrebatamento da igreja. A igreja é assunta aos céus e lá passa pelo tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E na terra inicia-se o pior período da história, a grande tribulação, conhecida como a 70ª semana de Daniel. Após a grande tribulação, o Senhor Jesus volta à terra, e desta feita ele volta à terra propriamente dito. Por quê? Porque no arrebatamento da igreja, o Senhor vem até as nuvens e encontra-se com a igreja, com os arrebatados nos aires. Já na segunda vinda do Senhor, cumpre a profecia de Zacarias capítulo 14, onde os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras, e aquele monte será dividido ao meio, e ali será travada a grande e terrível batalha do Armagedon, onde o Senhor Jesus vencerá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Finda a primeira ressurreição, quando os martirizados durante a tribulação, que morreram por não receber o sinal da besta, não negaram o nome de Jesus, não negaram a fé em Cristo, foram mortos. Na ocasião da segunda vinda do Senhor, esses mortos ressuscitarão, findando ali a primeira ressurreição. Pois bem, a partir dali inicia-se o reino milenar. Já no reino milenar será inaugurado um período jamais visto, um período onde foi projetado por Deus, quando Israel irá experimentar o ápice da sua história. Após as 70 semanas de Daniel, acontece o reino milenar de Cristo. O que é as 70 semanas de Daniel? Após essas 70 semanas, conforme Daniel 9, 24, 6 coisas irão acontecer. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo do santo. Quando acontecerá isso? No milênio, após as 70 semanas. A primeira 7 semanas está no capítulo 9, versículo 25. A partir da ordem de Artaxerxes, lá em Neemias capítulo 2, para reestruturar Jerusalém, aconteceu o cumprimento de 7 semanas. No capítulo 9, versículo 26, o cumprimento de 69 semanas, quando Jesus adentra em Jerusalém, montado sobre o jumento. Então 7 com 62, 69, estamos no intervalo, e nesse intervalo compreende a plenitude dos gentios, onde a oportunidade de salvação está sendo dirigida aos gentios, e Deus voltará a tratar com Israel após a igreja ser arrebatada e após o cumprimento da última semana. Quando irá se iniciar o cumprimento da última semana? Após o arrebatamento da igreja. A igreja sendo arrebatada, imediatamente inicia-se a última semana, 7 anos. E aí sim, cumprindo-se os 7 anos, Israel irá experimentar o ápice. 6 coisas irão acontecer. Será cessada a transgressão, fim dos pecados, expiação da iniquidade, justiça eterna, será selada a visão e a profecia, e ungir-se ao santo dos santos. Quando a
acontecerá isso após o cumprimento das 70 semanas de Daniel. Então se iniciará o reino milenar de Cristo. É bom que se diga que durante o reino milenar do Senhor Jesus, o grande protagonista do reino milenar será Israel. E a igreja é o anfitrião, a igreja é protagonista do arrebatamento. Israel será protagonista do reino milenar. E a igreja estará também no reino milenar, mas numa posição superior, que mais na frente irei explicar que posição será essa. Uma posição superior até Israel, mas Israel será um anfitrião, onde no reino milenar, conforme no slide vai passar, período em que Jesus irá reinar por 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20 e versículo de número 4. 1000 anos, meus amados irmãos, literal. Há algumas posições sobre o milênio, pastor Alex. Há a posição amilenista, que acredita que o milênio acontece entre as duas vindas, e esse milênio acontece no céu. É uma forma espiritualizada que nossos irmãos, principalmente os calvinistas, creem. Tem a teoria pós-milenista, que acontece na visão deles que Jesus só volta depois do milênio. E tem a teoria pré-milenista, que é a teoria que nós defendemos, nós e as Assembleias de Deus, em que o milênio se cumprirá de forma literal. Serão 1000 anos, onde Deus irá reinar através de seu Filho Jesus, cumprindo todas as promessas que Deus prometera a Israel. Podemos citar, por exemplo, pode passar o slide, a aliança abraâmica. Está escrito em Gênesis 15, 18, onde Israel irá reinar desde os tempos do Egito, do mar Mediterrâneo, até o grande rio Eufrates. Aliança abraâmica. Irá se cumprir também a aliança davídica, conforme Oséias 3, versículo 4 e versículo 5, onde o descendente de Davi estará reinando em Jerusalém de forma eterna. O Senhor Jesus. Irá se cumprir a nova aliança. O que é a nova aliança? A nova aliança significa que Israel, que hoje não reconhece o Senhor Jesus como Messias, irá se dobrar perante o Senhor, irá reconhecer verdadeiramente o Messias foi aquele que nós mandamos crucificar na cruz do Calvário. E ali eles farão a nova aliança com o Senhor, através de Jesus Cristo, o Messias, e todo Israel se dobrará perante a pessoa de Jesus, dizendo: Ele é o Messias. Essa é a nova aliança. Então, a inauguração do milênio acontecerá na segunda vinda, logo após a grande tribulação e o fim da primeira ressurreição. Aí pode passar. Quem entrará no milênio? É uma pergunta que quem estuda escatologia faz. Quais são os habitantes do milênio? Sabemos que a igreja foi arrebatada, foi assunto aos céus 7 anos antes do milênio. Por que 7 anos antes? Que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então aconteceu o Armagedon. Na segunda vinda do Senhor, o Senhor ressuscita aqueles que morreram durante a grande tribulação para reinar e ser sacerdotes do Deus vivo. Então Jesus, ele, a partir daí, inaugura o reino milenar, a teocracia de Deus, o reino cujo o líder maior é o próprio Deus. Aí quem entrará no milênio? A própria igreja. E aí vocês lembram que eu falei que a igreja estava numa posição superior? Vocês, igreja do Senhor, nós estaremos numa posição superior. Por quê? Porque a igreja já estará com seus corpos glorificados. A igreja não passará mais por morte.
A igreja não passará mais por tentação. A igreja não passará mais por desobediência, não praticará mais desobediência. A igreja estará no estado perfeito. Israel não. Israel ainda estará propício, suscetível ao pecado. Mas a igreja entrará no milênio. Segunda categoria de pessoas que adentrará o milênio: a própria nação de Israel. Terceira categoria de pessoas que entrará no milênio: os ressuscitados. Quarta categoria de pessoas que entrarão no milênio: os gentios que não se uniram ao anticristo. Por que os gentios? No término ou no finalzinho da grande tribulação, a Bíblia diz que o anticristo irá seduzir as nações. As nações do mundo todo serão seduzidas. Ele será um líder que trará uma falsa prosperidade, resolverá, entre aspas, os problemas sociais, resolverá as guerras, e aí as nações seguirão após o anticristo, aquele líder. E quando ele se manifestar como o anticristo propriamente dito, e romper a aliança que ele fizera com Israel, ele irá tentar o seu projeto, que ele tenta há séculos. Qual é o projeto? A destruição de Israel. O diabo sempre tentou destruir Israel. Na guerra de 70 depois de Cristo, onde milhões de judeus foram mortos e espalhados pelo mundo, enfim, o diabo sempre quis destruir e apagar Israel do mapa. E ele pensa que vai conseguir. Então, no final da grande tribulação, ele vai reunir as nações. E as nações cercarão Israel. Está lá em Zacarias capítulo 14, nações do mundo todo. E quando Israel parecer destruído, eliminado, acabado, morto, aí o Senhor Jesus aparece novamente sobre as nuvens dos céus. Irá descer sobre Jerusalém, irá pisar sobre o Monte das Oliveiras, e falará para Israel. É que Israel fará nova aliança com o Senhor. Falará para Israel. A partir do momento, a partir daquele momento ele irá falar: a partir de agora a guerra é comigo. Estará o anticristo, as nações espremendo Israel. Jesus aparece entre Israel, o anticristo e as nações, e diz: a partir de agora a peleja é comigo. A partir de agora a parada é comigo. E Jesus batalha contra as nações gentílicas. Jesus batalha contra o anticristo. E com o assopro da sua boca, com a espada, ele irá destruir o anticristo, o falso profeta, com o sopro da sua boca, conforme segundo a Tessalonicenses. As nações, a Bíblia diz lá em Zacarias que eles estarão em pé, e as suas carnes serão apodrecidas, e eles cairão mortos. E acontecerá ali o juízo das nações. Então, os gentios aqui são aqueles que não se uniram ao anticristo, que não foram seduzidos pelo anticristo. Essas nações que não foram seduzidas pelo anticristo entrarão no milênio. Então já sabemos as categorias de pessoas, pode passar, as categorias de pessoas que entrarão no milênio: igreja, os ressurretos, Israel e as nações gentílicas que não se uniram ao anticristo. E no milênio, Israel será uma bênção para as nações. Observe que hoje a nação mais odiada no mundo chama-se Israel. O diabo tem pavor de Israel, porque foi Israel que dera o Messias ao mundo. Através de Israel, o mundo foi ofertada a salvação gratuita através de Israel. E as pessoas têm
pavor de Israel, as pessoas ímpias. Inclusive tem até um vídeo meu no YouTube, já vai com mais de 18 mil visualizações, pastor Alex. E tem comentários nocivos das pessoas ligadas ao socialismo que tem raiva de Israel. Pois bem, no período do milênio, Israel será amado pelas nações. Olha o que diz Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na hora na veste do judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Quando se dará isso? No milênio. No milênio. 10 homens, representantes de 10 nações, pegarão na veste de judeu e dirão: iremos convosco a Jerusalém, porque sabemos que Deus está no meio de vós. E hoje esse versículo, de forma espiritualizada, se aplica à igreja. O mundo hoje conhece Jesus através da igreja. E no milênio, o mundo será conduzido à adoração ao rei através de Israel. Pode passar. O reino milenar de Cristo será caracterizado pela harmonia com toda a criação. A criação, a natureza, será restaurada por Deus. Aquilo que Deus criou, que foi deturpado pelo pecado, será restaurado por Deus. O equilíbrio da natureza, por exemplo, hoje vemos um desequilíbrio enorme. É uma quintura jamais vista, uma quintura que não tem que aguente. A natureza desequilibrada face à intervenção humana, as queimadas, o monóxido de carbono. As ações humanas fizeram com que a natureza ficasse meio que desequilibrada. Às vezes acontece uma catástrofe, um maremoto, tudo isso é desequilíbrio da natureza. E no milênio, toda a natureza será restaurada para propiciar os habitantes do reino milenar uma vida perfeita. E aí partiremos para a adoração. Como será a adoração do milênio? Pode passar. Muito bem. A adoração no milênio será direcionada somente a Cristo. Hoje, há diversas religiões: Islã, cristianismo, judaísmo, enfim, hinduísmo, são várias religiões. E há também o ateísmo, aqueles que não direcionam a adoração a Deus nenhum. Há aqueles que direcionam a adoração a outros deuses, aqueles que direcionam a adoração a Cristo, como nós, e aqueles que não adoram ninguém. No milênio, todos, de forma exclusiva, prestarão adoração somente a Jesus. Somente a Jesus. Inclusive a igreja estará também no milênio adorando e mostrando às nações como se deve praticar uma verdadeira adoração. Uma adoração sublime, uma adoração única, uma adoração perfeita. Aquele que é perfeito e aquele que é digno de receber toda a adoração. Não haverá religiões no milênio. Haverá um Deus, Jesus Cristo, reinando, e todos terão que prestar adoração a Ele. E onde será o centro do governo do Senhor Jesus? Será em Jerusalém. Será em Jerusalém. Isaías capítulo 2, versículo 3, diz que de Sião,
partirá as leis que nortearão todo mundo de Sião. Miqueias capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, diz que de Sião, de Israel, partirá os decretos, as leis, para reger todas as nações. E quem editará, quem sancionará essas leis? O próprio Jesus Cristo. O próprio Cristo ditará regras, decretos, leis para o mundo obedecer, e essas leis partirão de Jerusalém. Bendito seja Deus. Em Zacarias 14 diz que aqueles que não obedecer entre as leis, ano após ano, as famílias terão que subir a Jerusalém nas festas das cabanas. E aqueles que desobedecerem, serão castigados com as pragas com as quais o Egito foi ferido. Aí vem a pergunta: haverá, está até mais na frente, mas haverá pecado no milênio? Sim, haverá. E mais na frente direi por quê. Mas pode passar. Isaías 55, 5 e 6 diz que todas as enfermidades, isso é espetacular, irmãos, as doenças, a lepra, a paralisia, a doença que mata e traz tristeza e luto, serão eliminadas no milênio. Vamos ler todo esse versículo, a igreja. Será uma alegria, uma festa. As pessoas vão celebrar o nome do Senhor com alegria. Doença eliminada, justiça social sendo praticada pelo Senhor, igualdade. Será algo, meus irmãos, jamais visto. Por isso que a gente chama de teocracia. O que é teocracia? É um governo cujo líder é o próprio Deus. Então será assim, o próprio Deus reinando. Pode passar. Ezequiel 47, versículo 8 e 9, ou melhor, Ezequiel, essa profecia de Ezequiel começou a preparação do cumprimento nos dias atuais. Hoje, lá no Mar Morto, onde vida nenhuma existe, se colocar uma vida lá não sobrevive, está nascendo bolânhos, que são poços ao redor da parte geográfica do Mar Morto. Está nascendo água, e nessas águas estão aparecendo peixes. É a preparação para o cumprimento dessa profecia. Ezequiel 47. Leiamos todos. Então, ele lhe disse: essas águas saem para a região oriental, descem a campina e entrarão no Mar Morto. Quando chegarem ao mar, suas águas se ficam saudáveis. E acontecerá que toda criatura vivente que andar por onde esses dois ribeiros entrar, viverá, e haverá muitos peixes, pois onde essas águas chegarem, trarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse ribeiro passe. Muito bem. Então essa profecia glória a Deus. Som. Então essa profecia começa a preparação dos dias atuais. Hoje, se você for lá em Israel, Mar Morto, você presenciará esses bolândios. Ou seja, uma preparação para o cumprimento geral da profecia. Onde não há vida no milênio, surgirá vida. Aonde não há alegria, surgirá alegria. Será uma festa
tremenda durante 1000 anos, cuja duração será de 1 ano, você pode passar. Olha aí. No milênio haverá uma perfeita harmonia entre toda a criação. A natureza será restaurada. Ou seja, os animais, pode passar, os animais selvagens, como por exemplo em Isaías 11, versículo 6. Orará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos. E o menino pequeno os guiará. Pensou? Menino pequeno guiando leões, leoas, tigres, animais selvagens. Quando? No milênio. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Só Deus pode fazer isso. Só Deus, porque a natureza do animal selvagem é selvageria, é devorar os outros animais, mas no milênio brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, das cobras. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isto, se vocês se atentaram, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então, quando a terra se enche do conhecimento do Senhor, passa a pairar o amor, a paz. Hoje mesmo, você pega um sujeito violento, quando ele se enche do conhecimento do Senhor, ele se torna um sujeito dócil. Então isso será transmitido aos animais também naquele dia. Como falei, algo jamais visto na história, pode passar. Jesus reinará de forma perfeita. Haverá morte no milênio. Normalmente eu deixo a plateia responder, mas já coloquei, né? Haverá morte no milênio? Sim. Por quê? Será que alguém sabe me dizer por que haverá morte no milênio? Porque a morte vai ser tragada no grande trono branco. Mais ou menos? É uma das. Também não vai ter doença, né? Não, mas como haverá pecado, pecado gera a morte. A NVI, Isaías 65, 20 diz assim: olha aí, pastor Alex, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, um idoso que não complete seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos, ainda será jovem, e quem não chega aos 100 será maldito. Por que haverá morte no milênio? Mas mesmo havendo morte no milênio, quem morrer aos 100 anos morrerá cedo. Hoje é o contrário. Mas por que haverá morte no milênio? O diabo vai estar aprisionado. O diabo vai ser aprisionado por 1000 anos. Então o mundo estará livre da influência satânica. As doenças serão saradas. Mas por que haverá morte? Simplesmente porque ainda existirá a natureza adâmica. O que é a natureza adâmica? A natureza de Adão. A natureza de Adão. Enquanto a natureza adâmica estiver no homem, por mais santo que ele seja, ele é suscetível ao pecado. Antônio Gilberto, que é um dos escritores da CPAD, que já dorme no Senhor, diz: Satanás ausente da terra durante o milênio será uma maneira de o mundo saber que o pecado é mais do que um produto diabólico. Isso vai provar o homem que ele pecará mesmo com o diabo ausente. E ainda mais, sob o governo e influência do príncipe da paz. Por quê? Porque a natureza adâmica faz com que ele peque. E quem pecará? Aí a Bíblia não diz, mas penso eu, pastor Alex, que a maioria dos gentios que entrarão no milênio. Israel é uma nação
fiel. Hoje, se você chegar em Israel e mandar botar uma arma na cabeça dele e dizer: tu não adora a Yahvé, eles preferem morrer. Eles morrem adorando a Deus, apesar de não ter aceitado o Messias ainda. Então, quando for realizada a nova aliança, eles morrem e não negam o Senhor. Imagina no milênio que não precisa negar. Mas as nações gentílicas que entrarão no milênio, por que as nações gentílicas que entrarão no milênio? Porque vai acontecer o juízo das nações, que vamos falar já já. E no juízo das nações, umas nações serão condenadas e outras nações serão absolvidas. E as nações absolvidas entrarão no milênio. E essas nações que não têm tanta experiência com Deus, inclusive, nascerá pessoas no milênio. Vocês lembram que eu li alguns versículos falando de crianças? Existirão crianças no milênio, então nascerão pessoas no milênio. Essas pessoas estarão suscetíveis ao pecado. E a igreja? A igreja não. A igreja não. A igreja estará numa posição superior. A igreja estará no corpo glorificado. A igreja estará galardoada. A igreja já tem participado das bodas do Cordeiro. A igreja não terá nenhuma possibilidade de pecar ou de perder salvação nenhuma. Será semelhante a Jesus. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele atravessava a porta, ele aparecia. A igreja será, o relacionamento da igreja com as pessoas comuns será parecida. Por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada, passar por uma metamorfose para poder ultrapassar os limites da atmosfera. E nesse estado de eternidade, ela estará nesse mesmo estado no milênio.